Mas aí, Diego, vamos falar então do nosso novo CEO e do nosso diretor financeiro? Quem vai falar é o senhor. Bom, antes de entrar, exatamente para falar um pouco dele, eu gostei, né? Eu vi a coletiva, não sei se todo mundo acompanhou, mas eu vi a coletiva de apresentação, né? Tanto do Fred Luzen, o nosso novo CEO, e do nosso diretor financeiro, Pedro Silveira. E eu confesso que eu fiquei bastante animado, Diogão. Assim, pensando, obviamente, né? A gente está falando muito aqui de campo e bola, agora a gente vai entrar um pouquinho nesses assuntos. E eu acho que pensando na estrutura do Corinthians, com todas as críticas que eu tenho, que eu sei que o senhor tem, que o chat aí, né, tem ao Augusto Melo, esses 6 meses da gestão do Augusto Melo, diria eu que quase 6 meses trágicos, né, por tudo que vem acontecendo, eu vejo com muito bons olhos, Diegão, o convite do Augusto Melo ao Marcelo Paz do Fortaleza, né? Então isso foi público, né? Então esse convite, o próprio Marcelo admitiu, né? Soltou nota e tudo mais, agradecendo o presidente do Corinthians pelo convite. E agora o Fred Luz. Por que eu falo isso? Porque eu acho que o Augusto Melo, tudo bem que isso foi uma indicação lá da Ernest Young, né? Então foi uma consultoria que indicou que o Corinthians, né, seria importante para o Corinthians ter um CEO. Mas o Augusto Melo ter comprado a ideia, né, e ter ido atrás, por exemplo, do Marcelo Paz, que eu acho que, dentro dos nomes que a gente conhece, ouve falar e tal, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques, se não, né, o maior destaque aí do futebol brasileiro, ter ido atrás do Marcelo Paz e tendo aí fechado com o Fred Luz, Diegão, mostra que o Augusto Melo está buscando, né, uma direção, cara. Eu acho que a gente precisa, né, vamos fazer todas as críticas que a gente tiver que fazer aqui, mas na hora que a gente, né, tiver que elogiar, vamos elogiar, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa indicação. Achei o Fred Luz um cara muito... eu ia dizer, fazer o Fred Luz, deu uma luz, né? Não vou fazer essa analogia boba, mas assim, achei um cara muito ponderado, né? Passou muita segurança no que falou, muita experiência. A gente não viu nada de oba-oba na coletiva de apresentação deles, né? Então, assim, gostei bastante tanto do Fred Luz, pela sua experiência, para quem não sabe, né? Ele participou diretamente daquela reestruturação no Flamengo em 2013, e por isso, né, foi aí lembrado, enfim, pelo Augusto Melo. E também, Diegão, do Pedro Silveira, né, que foi aí CFO da XP e hoje integra aí a diretoria financeira do Corinthians, que é um cara que, por todo o reconhecimento e todo o sucesso da XP nos últimos anos no Brasil, né, a gente entende, né, que é um cara que vai agregar muito ao Corinthians, que vem passando, né, por anos aí muito complicados e tal. Então, assim, são 2 nomes para 2 cadeiras muito importantes, uma que não existia e uma que foi deixada recentemente pelo Rosalapo, enfim, divergências com Augusto Melo. Mas a única pergunta, Diegão, que fica, eu acho que assim, esses caras vão ter autonomia para fazer o que eles precisam fazer? Eu acho que essa pergunta ela vai ser respondida ao longo do tempo. É óbvio que o Augusto Melo falou isso na coletiva de apresentação, que eles terão autonomia, têm a confiança dele e tudo mais. Mas o Rosalato, né? O Rosalato também tinha. O Rubão também tinha, né? Então tinha essa história de, né, lá atrás, a confiança e blá, 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 blá. Então vamos ver na prática. Mas eu confesso a você que no meio desse vendaval, desse furacão de notícias ruins, de tudo que envolve o Corinthians, Diegão, foi um alento, cara. Foi um alento. Eu fiquei muito esperançoso, acho que essa é a palavra, né? Com a apresentação desses 2 nomes. Eu não nego que a teoria ela é bacana, mas eu tô numa fase já de não me animar mais com nenhum tipo de teoria. Não dá mais, assim. Eu tô absolutamente desacreditado. A coletiva e a postura de ambos foi muito boa. Tá? Na teoria, a ideia ela é muito boa. Só que eu levanto o seguinte questionamento, Jardel. Para mim, o time ele é terrível. Sem dúvida. É melhor ter do que não ter, sem dúvida. Mas para mim, o time é terrível. E eu não sei, na atual situação de zona de rebaixamento, um elenco que inegavelmente precisa de reforços, com plural, bem plural, tá?
um elenco que não tem técnico, né? Então, como que o Corinthians vai conseguir fazer essa equação de respeitar ali as diretrizes administrativas e, ao mesmo tempo, dar as condições para o time, através de um técnico, através de reforços, para sair dessa situação? E para conseguir achar esse equilíbrio, precisa de competência. E o nosso presidente é o Augusto Melo. Então, assim, tudo isso me faz acreditar em não acreditar, sabe, Jardel? Eu tô vivendo um dia após o outro, cara. Eu não acredito em mais nada que venha do Corinthians. Mais nada, sabe? Ah, o novo técnico do Corinthians agora é Fábio Carille, beleza? Consolidou. Vamos olhar para frente, vamos torcer. Mas, cara, porque esses 6 meses do Augusto, eu sinto que eu vivi 3 anos de Corinthians, de tanta notícia, tanta desorganização, tantos absurdos, sabe? Peraí. O senhor não sentiu o choque de gestão? Não, até teve um choque de gestão. Isso é um fato. O choque de gestão que ele. Não exatamente o que ele prometeu, mas teve um choque de gestão. Então, assim, Jardel, eu não consigo. Renovação e transparência quis acabar com o Corinthians em 16 anos. O Augusto Melo está conseguindo em 6 meses. Olha aí. Talvez esse tenha sido o parâmetro dele. Olha aí. Então, assim, o que eu quero dizer, Jardel? Se você chegar para o CEO e der 100% de autonomia para um CEO, qual a experiência que esse cara tem de pegar essa situação do Corinthians? É muito difícil, cara. Então eu acho que o Corinthians ele vai precisar de atitudes mais enérgicas, nem que seja para esticar a dívida lá para frente de novo, para sair do buraco que tá. E, cara, a situação do Corinthians ela é grave, tá? Hoje eu vejo que ela é grave. E não é pela classificação do campeonato, não. Já falei isso aqui várias vezes. Um time que em 15 jogos ganha 2 e tá uma vitória de deixar a zona, cara, tá tranquilo. Matematicamente, sabe? Mas eu não sei se me fiz entender, não sei se tem algum sentido o que eu tô dizendo, mas equacionar uma administração responsável com o que o Corinthians precisa, o que eu quero dizer é que talvez o que o Corinthians mais precise para esse momento é de responsabilidade, Jardão. É sair do buraco. Joga a dívida lá para depois. Daqui a pouco vende o Wesley aí por alguns milhões e dá uma organizada. Eu não sei. Porque não adianta nada chegar no final do ano, o CEO colocou a conta em dia e o Corinthians foi rebaixado. Não vai adiantar nada. Mas é porque eu acho que o CEO, eu não sei, a gente não sabe exatamente quais serão as atribuições do CEO, mas eu entendo que o CEO não é para olhar só a questão financeira, tá? Eu até acho que no meio de tudo isso que você está falando, inclusive desse despreparo mesmo do Augusto Melo, tá claro que o Augusto Melo ele não tem preparo para ser presidente do Corinthians, gente. Para mim isso está muito claro. O que eu gostaria hoje, por exemplo, é de ver um cara preparado como o Fred Luz, e eu não estou nem falando, nem conheço muito o Fred Luz, tá? Eu vi ele, a gente sabe do histórico, né? Viu uma boa coletiva, passou muita segurança, passou muita maturidade ali e tal. O cara tem um currículo que participou de uma reformulação importante. O que eu quero dizer é assim, o que eu entendo do CEO é que ele não vai olhar só a questão financeira, ele vai ajudar em toda essa engrenagem que envolve o futebol. E eu espero, de verdade, que... eu vou te dar um exemplo, Diegão. Aquela história de não pagar o Rojas, por exemplo, né? Na data combinada de uma cláusula que tinha sido combinada e papapá, isso hoje pode virar... o Corinthians já perdeu em primeira instância na FIFA. Pode virar uma trolha de 40 milhões. Essas cabeçadas que eu espero que o Corinthians não dê a partir do momento que tem um CEO, que vai se organizar com cada jogador, cada contrato, data de pagamento, isso, aquilo, reforços, ter jogador... a gente vai entrar ainda na questão técnica, mas é meio bizarro, né? Você pensar que o Corinthians está tantos dias nessa situação toda que nós nos encontramos e o Corinthians demite o Antônio Oliveira sem ter alguém já fechado, cara. Isso é uma coisa das mais... A gente vai falar ainda, mas das mais bizarras. Então, o que eu entendo, Diegão, é que o CEO ele vem para organizar a casa. Então, assim, eu, de verdade, tá? A gente não sabe ainda, primeiro, se ele vai ter a autonomia que ele precisa, segundo, quais serão todas as atribuições dele. Mas o que eu gostaria é que o Augusto Melo, por toda a amostra que ele já nos deu nesses 6 meses, que ele saísse de cena, igual a minha mão sumindo, ó, saísse de cena
ficasse na política do clube, tentando ali acalmar, né, a oposição, trazer aliados, aquela coisa toda, e que o Fred Luz fosse esse cara que estivesse à frente mesmo dessas decisões, dessas tomadas, né, de decisões que o Corinthians precisa. Porque, cara, se não for assim, né, assim, se você falasse assim para mim hoje, cara, ó, não tô nem aí para CEO, se dane, mas é o Augusto Melo que vai tomar as decisões aqui até o final do ano, aí eu acho que eu tava desesperado, sinceramente. Então, eu acho que, na minha visão, né, a chegada do Fred Luz, ela acalma um pouco os ânimos nesse aspecto, de você olhar para um horizonte. É como eu falei, foi o Fred Luz. Mas se tivesse sido o Marcelo Passo, por exemplo, teria, né, óbvio, uma expectativa muito maior pelo sucesso recente dele no Fortaleza, mas seria numa linha muito parecida, de pensar assim, ó, o Marcelo Passo vai chegar, vai organizar a casa, né, vai colocar cada um na sua caixinha, vai, né, organizar a bagaça e fazer as coisas começarem a acontecer como elas devem acontecer. Você mandar um técnico embora, na situação que o Corinthians está, uma derrota para o maior rival e um dos times mais fortes do futebol brasileiro, faz sentido você demitir o cara sem ter alguém pronto para assumir imediatamente? Falamos disso aqui, Diegão, né? Não fazia sentido você demitir um técnico por uma derrota contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, da América do Sul nos últimos anos. Você tinha que demitir porque não ganhou do Cuiabá. Você tinha que demitir se não ganhasse do Vitória, mas não por perder para o Palmeiras, gente. E aí você demite o cara para colocar um técnico que estava um dia desse no Sub-17, chegou um dia desse no Corinthians, no Sub-17, aí foi para o Sub-20, aí é técnico do Corinthians no jogo em casa. Ou seja, até a demissão do Antônio por parte do Augusto é populista, né? É tipo assim, ó, perdeu o Palmeiras. Exatamente. Ela não é racional, ela não é racional. Não é racional. Aí um CEO poderia ter falado assim, ó, seguinte, gente, não vou demitir o cara agora, não faz sentido. É a mesma coisa, assim, você perde o Flamengo hoje, você vai demitir o cara que perdeu o Flamengo? Na boa, gente, na boa, sabe? Então, assim, não faz sentido essa demissão. E, de novo, para mim, faria sentido no sentido bom, né? Faria sentido tendo um cara no banco de reservas. Ó, eu tenho um cara aqui, já tenho negociado com 2 técnicos, então vou demitir porque esse aqui é o meu escolhido e ele vai assumir amanhã. Foi embora do Oliveira por uma porta, o cara entra pela outra, beleza. Agora, demitir o cara para ficar com o interino nesses 2 jogos, Diegão. A gente suou sangue para ganhar a vitória. Se na terça-feira que o Antônio caiu, eu te fizesse sério mesmo, tá? Não é um exercício tão legal de fazer. Lá vem a polarização, lá vem. Não é isso não. Eu digo assim, não é um exercício fácil de fazer, porque agora a gente já viu, né? Então, beleza, você já sabe o que aconteceu. Não, mas cara, eu vou ser honesto. Se lá atrás o cara me disser assim, ó, eu tô demitindo o Antônio agora, mas contra o Vitória e contra o Cruzeiro vai o interino, viu, do Sub-17, eu não teria demitido. Claro. Não, mas sinceramente, eu sei que o torcedor não vai gostar do que eu vou falar, mas pior do que ter o Antônio foi não ter ele para ter um interino, cara, sabe? Diegão. Pô, é bizarro. Essa pergunta que você está fazendo, ela vai ao encontro do que eu estou falando aqui, né? Então, assim, para mim, essa demissão ela não fez sentido. Ela só faria sentido se você tivesse alguém engatilhado para assumir no dia seguinte. Você demitiu o cara que perdeu para o Palmeiras, fora de casa. Vamos pensar, gente, vamos pensar um pouquinho. Qual é o técnico do futebol brasileiro que tem que ser demitido porque perdeu com o Palmeiras no Allianz Parque hoje? Então, assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Então, é claro que eu não concordaria com essa demissão sabendo que seria um interino. E detalhe, meus amigos, não é só ser um interino. É um interino que chegou um dia desse no Sub-17, que virou Sub-20 10 dias e aí estava no profissional do Corinthians, gente. Sabe? Então, além de ser um interino, Diegão, é um interino com um contexto desse tamanhinho. Não faz sentido, cara.